que você deseja realizar na sua vida? Quais os sonhos adormecidos que você quer despertar? A dor limitou a sua vida e roubou sua alegria de viver, mas ela não tirou a sua capacidade de se transformar. É como uma lagarta que fica presa no casulo, esperando a metamorfose. Um dia, o casulo se rompe e o que era lagarta se transforma numa linda borboleta. E eu não sei há quanto tempo a dor te manteve nesse casulo, mas eu sei que está chegando a hora de você voar e viver sem limitações. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à segunda aula do evento Viver Sem Limitações. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kelly Lemos, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos, tenho mais de 30 especializações para entender como reduzir e até eliminar a dor crônica de uma vez por todas. É uma enorme satisfação te ver por aqui. Durante essa semana eu vou te mostrar como usar uma descoberta revolucionária da ciência para acabar de vez com a dor crônica. E não se trata de um novo remédio caro, nem de uma cirurgia ou um tratamento inacessível, mas sim de utilizar os movimentos e as técnicas corretas para desligar os sinais da dor diretamente no cérebro e assim acabar com ela no corpo inteiro. E não importa o local da sua dor, o seu diagnóstico ou a sua condição específica. Ao longo dos meus 20 anos de carreira como fisioterapeuta, eu já presenciei pessoas que mal conseguiam se levantar da cama e voltaram a viver uma vida normal, livre das dores crônicas. Tudo isso utilizando alguma das técnicas que eu estou mostrando nesse evento, como os micromovimentos suaves e indolores que qualquer pessoa pode fazer e que utilizam a neuroplasticidade para desligar os sinais de dor no cérebro. Por isso, pode ter certeza, o que eu estou passando aqui vai ser muito útil para você. Você vai terminar essa semana não só com a certeza de que é possível viver sem dor, mas sentindo no próprio corpo as suas dores começarem a diminuir. E o mais importante, você vai receber clareza absoluta de qual caminho seguir para ter uma vida completamente livre das dores. E para essa segunda aula do evento, eu preparei algo bem especial para você. Vamos começar quebrando 3 mitos sobre a dor que estão te impedindo de viver sem ela. Enquanto você continuar seguindo esses mitos, você vai continuar tentando controlar a dor com remédios, fisioterapia, pilates ou outros tratamentos e vai continuar convivendo com a dor, mas nunca vai conseguir viver sem ela. Depois, nós vamos fazer a prática da espiral libertadora, uma sequência de movimentos diferente da que fizemos na aula 1. A espiral libertadora foi pensada para soltar suas articulações entre as vértebras e as costelas e assim deixar sua coluna muito mais livre. Essa prática vai ser mais uma peça do quebra-cabeças que estamos montando essa semana, para que você possa ir gradualmente desligando os sinais da dor no seu cérebro até o ponto em que vai poder se livrar de 80% a 100% das suas dores crônicas em algumas semanas. Já imaginou conseguir acabar com as dores de anos em apenas algumas semanas? A minha missão nesse evento é te provar que essa é uma possibilidade real e que ela está ao seu alcance. E para isso, eu vou mostrar algumas histórias de alunos e alunas como você que sofriam com dores crônicas e já haviam perdido a conta de quantos remédios e tratamentos haviam feito sem resultado nenhum. Isso quando já tinham feito ou estavam na fila da cirurgia, mas que hoje estão vivendo uma vida sem dores e sem limitações, sem precisar de um procedimento cirúrgico. Eu tenho certeza que você vai se inspirar na história deles e vai sair dessa aula com a certeza absoluta de que se hoje eles estão vivendo sem dor, você também pode viver sem ela. E uma das coisas que me fazem afirmar isso com tanta convicção é que se você está aqui nessa aula, é porque você está honrando o compromisso que você fez consigo mesma. Um compromisso pela saúde e pela vida que você quer ter. E o fato de você estar honrando esse compromisso já te diferencia da imensa maioria das pessoas que estão sofrendo com dores crônicas e insatisfeitos
com uma vida cheia de restrições, mas que não fazem nada para mudar essa realidade. Só para você ter uma ideia, só no Brasil, cerca de 60 milhões de pessoas têm algum tipo de dor crônica, mas desses 60 milhões, apenas algumas dezenas de milhares se inscreveram nesse evento gratuito. E dessas dezenas de milhares, pouco mais de 20 ou 30% comparecem à primeira aula, por mais que a gente avise e mande lembretes. E dessas pessoas, uma parcela ainda menor continua na aula 2 e assim por diante. E isso acontece porque poucas pessoas conseguem sustentar esse compromisso de melhora que você está aqui sustentando. Então, eu quero te dar os meus parabéns. Continue firme que você vai receber os frutos disso. E se você chegou agora no evento, não precisa se preocupar. O link da aula 1 ainda está disponível e você pode assistir a qualquer momento durante essa semana, combinado? Mas para que você não assista essa aula sem contexto, segue um resumo bem rápido do que a gente viu na aula passada. Vimos que para acabar com a dor crônica, você precisa focar no seu cérebro e não na parte do corpo que dói. Isso porque, ao contrário da dor aguda, que tem começo, meio e fim, a dor crônica é uma dor aprendida pelo seu cérebro e pode te acompanhar mesmo que a lesão inicial já tenha sido recuperada. A boa notícia é que o seu cérebro não é estático. Ao contrário, ele possui uma característica natural conhecida como neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de modificar o seu funcionamento a partir de um conjunto de determinados estímulos. Ou seja, se o seu cérebro aprendeu a sentir dor crônica, por meio dos estímulos corretos, é possível usar a neuroplasticidade para desligar os sinais da dor crônica no cérebro. Em outras palavras, é possível fazer o seu cérebro desaprender a sentir dor. E quando isso acontece, a dor que você sente no seu corpo vai embora. Essa é a grande descoberta científica que está revolucionando o tratamento da dor crônica em todo o mundo, sem precisar de remédios químicos, tratamentos inacessíveis ou cirurgias invasivas. Existem diversas formas de trabalhar a neuroplasticidade cerebral para aliviar e até mesmo acabar com a dor crônica. E uma delas nós conhecemos na aula passada. São os micromovimentos de uma técnica israelense em que eu sou formada e uma das pioneiras no Brasil, o método Feldenkrais. São movimentos muito suaves e totalmente indolores, capazes de induzir um profundo estado de relaxamento no seu corpo e permitir que o seu cérebro desligue os sinais de dor e substitua por sinais de prazer e alívio. A prática da espiral libertadora que vamos fazer hoje faz parte desse método incrível que toda pessoa que sente dor deveria conhecer. Esse é o caminho que eu defendo para acabar com as dores crônicas, o caminho que eu vi funcionar nos meus pacientes em mais de 10 mil alunos que confiaram no meu trabalho. Eu não quero mais dor, doutora. Eu quero me libertar da dor. Quando eu descobri que havia um mapa crônico no cérebro e que eu podia desativá-lo com os micromovimentos, para mim foi revolucionário. O meu corpo, uma dor na sacroiliaca que eu tinha muitos anos, terminando de fazer um exercício, a dor sumiu. E não é mágica. Realmente eu fiquei apaixonada pela Kelly. Eu sou prova viva hoje, né? Porque eu consigo caminhar, subir e descer a escada sem dor. Sinto outra pessoa. As minhas dores diminuem dia após dia. Eu comecei a realizar as minhas atividades na minha casa. Entrei aqui cheio de dor e hoje eu não tenho dor nenhuma, meu corpo ficou mais flexível. Eu acho que é isso que eu consegui, a liberdade. Eu saí da cama e hoje eu caminho e hoje estou aqui, né? E a Kelly, o curso me ajudou a conseguir caminhar e sair da depressão. Sabe, hoje eu puxo os meus joelhos, eu tenho jeito, não dói para sair da cama. Gente, tem coisa melhor do que ficar sem dor, né? Você não sentir mais dor, para mim, é a liberdade total, total, total. O que essas pessoas têm em comum? Todas se libertaram das dores crônicas com a minha ajuda, seguindo uma sequência especialmente preparada de movimentos do método Feldenkrais,
junto com outras técnicas que potencializam os efeitos da neuroplasticidade. Mas para você conhecer melhor esse caminho, primeiro a gente precisa desconstruir o jeito antigo de lidar com a dor, o jeito que não funciona e que te faz conviver com ela por anos a fio e viver uma vida cheia de limitações. E esse jeito antigo está baseado em 3 mitos sobre a dor que nós precisamos quebrar e vamos fazer isso agora. O primeiro deles é o mito do no pain, no gain. Ele tem a ver com essa ideia falsa, mas muito difundida, de que o tratamento para dor tem que ser dolorido. Talvez você já conheça o ditado no pain, no gain, que significa sem dor, sem ganho. Esse mantra ele pode servir para muita coisa, mas quando o assunto é dor, não passa de um mito perigoso. Dor mais dor só pode ser igual a dor, e não é isso que queremos. A matemática é outra. É dor mais prazer, com consistência seguindo um método baseado em neuroplasticidade que vai pôr um fim à dor crônica. Por isso, a técnica dos micromovimentos suaves não se compara em nada com outros tratamentos, como fisioterapia, quiropraxia, RPG, acupuntura, entre outras abordagens convencionais. Nelas, é muito comum que o foco esteja em tratar, puxar, esticar, flexionar ou massagear a área lesionada. E o problema é que quando fazemos isso, reforçamos o estímulo da dor e não reforçamos o estímulo do prazer. E aí o seu cérebro não consegue desaprender a dor. É por isso que a técnica dos micromovimentos não foca na área lesionada, mas sim em substituir os sinais de dor no seu cérebro por sinais de prazer e alívio. É por isso que até pessoas com movimentos bastante limitados são capazes de fazer, como a Dinamara, de 66 anos, que tinha lúpus eritematoso e estava na cama há 5 anos, começou a praticar deitada mesmo, só pensando nos movimentos e se movendo até onde conseguia. Hoje ela voltou a andar, a fazer suas atividades sozinha, a dançar e até a namorar. E quando eu vi, eu estava andando. E quando eu vi, o médico vira para mim e fala: eu esperei para te internar. Eu falei: pois é, mas glória a Deus. E gratidão a Kelly, eu estou bem e vou melhorar mais. Mito 2. A idade do condor. Depois de uma certa idade, é bem comum ouvir ou repetir essa piada. Está na idade do condor, condor aqui, condor ali, ou então com problema nas juntas, junta tudo e joga fora. Eu sei que a gente faz piada para conseguir encarar as dores pelo corpo, mas o problema dessas brincadeiras é quando você acredita nelas, porque aí você acredita que depois de uma certa idade, sentir dor é normal ou até mesmo inevitável. E esse é um grande mito. A principal causa das dores são os hábitos repetidos ao longo dos últimos 60 anos, e não os 60 anos em si, não a sua idade. Compreende isso? Passamos muitas horas na mesma posição, sentado no mesmo lugar, dirigindo da mesma forma, trabalhando do mesmo jeito, dormindo do mesmo lado da cama. E o nosso corpo, ele possui mais de 600 músculos, 230 articulações e 206 ossos, mas nós usamos muito pouco dessas combinações ao longo da vida. Se você soubesse como trabalhar as conexões ósseas, trabalhar diferentes partes do corpo, não sobrecarregando apenas uma articulação, muito provavelmente não precisaria sofrer com dor crônica, seja aos 40, 50, 60 ou até mais de 70 anos. Por exemplo, se a sua cervical dói, provavelmente você está usando pouco a sua pelve e as suas costelas, e isso vai sobrecarregando as suas costas. Se os seus joelhos doem, é importante liberar as costelas e a coluna para distribuir melhor o peso nessa articulação. Os micromovimentos, eles trabalham áreas do corpo que provavelmente você nunca trabalhou. Envelhecer não é uma sentença de que você vai adoecer, ter dores pelo corpo. Nada disso. Muito pelo contrário, o que não falta são evidências científicas e pessoas que tinham dor crônica e hoje não têm mais. Elas são provas vivas de que é possível viver sem dor, como a Maria Zoé, que aos 77 anos carregava dores físicas e emocionais infindáveis, mas ao descobrir e aplicar as técnicas, trocou a bengala por um caminhar firme e hoje sobe diariamente 4 lances de escada sem dor.
Você trabalhou com seus movimentos, não só o meu corpo, mas o meu ego, a minha autoestima. Era uma dor infindável na perna, para uma situação de subir 16 degraus até 4 vezes ao dia. E o terceiro mito é o mito do eu não posso me movimentar. Eu queria trazer esse mito aqui antes da nossa prática, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas me escrevendo: ai, Kelly, eu queria tanto fazer, mas o médico me falou que eu não posso me movimentar. Eu queria fazer, mas eu estou com tanta dor. Esse mito de que você não pode se movimentar é um dos mais perigosos. Ele vem travando a coluna e as articulações de muita gente. Vem aprisionando tantas pessoas que se veem obrigadas a parar atividades que amam, dançar ou futebol, a costura. E eu sei que quem tem dor tem medo. Medo de travar a coluna novamente, de pisar em falso, de torcer o pé de novo, de se lesionar mais uma vez. E é natural esse sentimento, é preciso ter cuidado mesmo. Mas ao paralisarmos por completo os nossos movimentos, nós deixamos também de usar as partes saudáveis e não afetadas do nosso corpo. Se você sentir dor, faça menor, faça mais lento. Assim, nós vamos utilizando as partes não afetadas para enviar ao cérebro estímulos de prazer que vão vencer o estímulo de dor. E por falar nisso, você se lembra do desafio que eu passei para você na primeira aula? Assisti a série do Netflix Como Viver até os 100, Os Segredos das Zonas Azuis. O documentário mostra que existem muitos hábitos saudáveis que podem te ajudar a viver até os 100 anos com saúde e autonomia, e um dos principais é o hábito de movimentar o corpo. Pode reparar que todas as pessoas do documentário cultivam esse hábito, que ajuda a reduzir o estresse, melhorar a circulação, fortalecer o coração e a capacidade cognitiva. Movimentar o corpo é vida. Mas como fazer isso quando há tantas restrições provocadas pela dor crônica? Além da dor em si, existem também os inúmeros nãos que te obrigam a seguir. Não pode pegar peso, não pode fazer caminhada longa, não pode isso, não pode aquilo. E o problema de tanta restrição é que você deixa de movimentar o seu corpo e com isso ele vai fragilizando ainda mais os seus músculos e articulações. E quanto mais frágeis, mais chances você tem de sentir ainda mais dor e acabar se machucando novamente. Mas com os micromovimentos do método Feldenkrais, você consegue gradativamente voltar a movimentar o seu corpo e explorar todas as suas possibilidades sem sentir dor no processo. Esse é um dos motivos que fazem os micromovimentos serem tão poderosos para quem tem dor crônica, e é por isso que eu faço questão de mostrá-los para o maior número possível de pessoas. E já que estamos falando dos micromovimentos, vamos agora fazer a prática da espiral libertadora? E para começar, peço que você observe bem o seu corpo e perceba a dor que você está sentindo. Leva a sua atenção para essa parte do seu corpo e aí você vai pegar um papel e caneta e vai dar uma nota para esse nível de dor que você está experimentando agora. Lembrando, é uma nota de 0 a 10. 0 é sem dor e 10 é o máximo de dor. Sinta e coloque, anote a nota que vier na sua cabeça. E ao final dessa aula, você vai perceber o seu corpo novamente e dar uma nova nota para a dor, certo? É bem provável que a espiral libertadora vai ajudar a reduzir essa nota. Vamos lá? Para a gente fazer a prática da espiral libertadora, eu vim me sentar aqui para poder fazer da melhor maneira junto com você. Então, se você já estiver sentado, sentada, é essa posição que a gente vai fazer. E eu vou pedir a você para desencostar da cadeira. Então, se você estiver com as costas apoiadas agora, chega um pouquinho para frente. E antes de fazer a prática, fecha os seus olhos e observa um pouco. Como estão os apoios? Como está o seu corpo agora? O que te chama a atenção? Para onde vai a sua atenção? E aí você vai colocar a mão direita no topo da cabeça, a mão esquerda por cima da mão direita e a gente vai fazer um círculo com o nosso cotovelo, imaginando que você está desenhando esse círculo à sua frente, deixando o maxilar solto, a respiração livre. E deixa a sua coluna participar, deixa a pelve participar.
E vai devagarzinho sentindo que o corpo vai permitindo mais o movimento. E aí a gente vai trocar a ordem das mãos. A que está por baixo fica por cima e a gente inverte a direção. Faz para o outro lado, percebendo como um lado é diferente do outro. Sem esforço, respeitando o limite do seu corpo. E aí pode parar, faz uma pausa. E leva a atenção agora para como o seu corpo fica na pausa, como ficam os apoios. E aí devagar eu vou te convidar a abrir os seus olhos, olhar o seu ambiente ao redor e perceber como fica o seu ambiente dentro e fora após se movimentar como um todo. Essa prática ela se chama espiral libertadora porque ela ajuda você a mobilizar e lubrificar articulações muito importantes que a gente quase não usa, como a articulação das suas vértebras com as costelas, e ela vai lubrificando cada partezinha daquela, trazendo muito mais liberdade para o seu corpo como um todo, além de informar o seu sistema nervoso que você não está nem na luta e nem na fuga, você está segura para poder fazer esse tipo de movimento. Então isso já reduz a interpretação de dor lá no seu cérebro. E lembra que eu pedi a você para avaliar de 0 a 10 a dor, quanto estava? Quando você leva sua atenção agora para aquela parte que estava dolorida, de 0 a 10, qual é a sua nota agora? Se você está se sentindo mais calma e relaxada com essa prática, imagina o que pode acontecer quando você pratica essa e outras sequências de movimentos ao longo do tempo. Eu posso afirmar pela experiência com os meus pacientes e alunos que 6 semanas de prática diária já é suficiente para provocar mudanças profundas no seu corpo e na percepção de dor lá no seu cérebro. Essas imagens aqui são de um cérebro de um paciente adulto que conseguiu acabar com a dor crônica. No início, o cérebro dele funcionava de forma bem semelhante ao seu cérebro agora. Os locais que processam a dor estavam expandidos, recrutando cada vez mais neurônios para o trabalho de sentir dor. Mas à medida que ele foi aplicando um conjunto de técnicas parecidas com a que você fez agora, veja o que acontece. O cérebro começa a receber novos estímulos a partir de neurotransmissores como a serotonina, endorfina e ocitocina, que passam a ser liberados e funcionam como verdadeiros analgésicos naturais. Essas substâncias vão banhando o seu cérebro e ajudando a desligar os sinais de dor e assim desligar a dor no corpo inteiro. E é isso que está começando a acontecer com você agora. E existe uma possibilidade real de que nas próximas semanas você consiga desligar os sinais da dor no seu cérebro, desde que você permaneça firme no seu compromisso de viver sem limitações. Por isso, é tão importante você aproveitar ao máximo essa semana de evento, pois nas próximas aulas eu vou dar o direcionamento completo para que você continue praticando e diminuindo a sua dor. O que você está tendo acesso aqui ainda é algo muito restrito para a maioria das pessoas, pois propagar uma cura para a dor que não dependa de remédios interessa muito pouco a quem lucra muito com a venda. Adivinhe de quê? Com a venda de remédios. Pois o que é mais interessante para a grande indústria farmacêutica? Propagar um método que te liberta da dor ou te manter preso a ela? Dependendo de analgésicos e anti-inflamatórios para ter uma vida um pouquinho mais suportável? Eu acredito que você sabe qual é a resposta. Mas enquanto eles dizem que você deve aprender a conviver com a dor, eu te mostro que é possível sim viver sem ela. Veja a história da Carla Emanuele, que conviveu por 21 anos com o diagnóstico de fibromialgia e sem ter nenhuma perspectiva de melhora. Mas hoje ela está livre das dores pelo corpo e muito mais feliz. Meu nome é Carla Emanuele, eu tenho 44 anos e há 21 anos eu fui diagnosticada com fibromialgia. Terminei agora de fazer todas as 6 semanas e estou me sentindo muito bem.
Parece que eu nunca tive fibromialgia. E eu tenho certeza que a Kelly me ajudou muito nesse processo, com a sua doçura, com o seu carinho, com a sua atenção. A Maria Luísa, de 76 anos, se livrou completamente das dores no ciático, mesmo com os médicos dizendo que o problema dela não tinha cura. Hoje ela faz atividade física todos os dias. Fui diagnosticada há uns 3 anos atrás, problema no nervo ciático, e cujos médicos diziam que não teria cura, uma vez que eu não posso tomar nenhum corticoide porque tenho glaucoma. Então, eu deveria conviver com a dor. A dor no ciático sarou completamente e estou melhorando e cada dia melhor. A Regina Célia, de 72 anos, acumulava diagnósticos: artrose na coluna e na lombar, bico de papagaio, hérnia de disco na cervical, osteoporose no quadril e osteopenia na lombar. Ela tentou fisioterapia, hidroginástica, acupuntura e outros inúmeros tratamentos, mas nada adiantava até ela conhecer a minha metodologia. O melhor presente que eu me dei. Logo que eu comecei a fazer os exercícios, eu já fui sentindo o meu corpo mais leve, eu fui sentindo que a minha coluna estava mais flexível, eu estava mais solta e as dores estavam desaparecendo. Todas essas pessoas que você viu agora são ou foram alunas do programa Liberte Sua Dor, o meu programa completo para alívio definitivo das dores crônicas. Elas são pessoas como você, elas vivem no mesmo país que o seu e também passaram anos convivendo com as limitações provocadas pela dor. Assim como você, elas não têm uma genética extraordinária e nem uma conta bancária milionária. Muitas delas haviam tentado de tudo e se hoje elas estão livres da dor crônica, não existe absolutamente nada que te impeça também de viver sem dor. E não importa qual a sua idade, seu tipo de dor ou diagnósticos, artrite, artrose, hérnia de disco, fibromialgia, dores na coluna, nos joelhos, na lombar ou em todas as partes do corpo. São mais de 10 mil alunas e alunos atendidos no meu programa e com certeza um deles tinha o problema que você tem hoje. Em nossa próxima aula, na sexta-feira, eu vou explicar melhor como esse programa funciona. Mas enquanto a sexta-feira não chega, eu quero te convidar para estar comigo na live de quinta-feira à noite. A live é um espaço onde a gente pode estar mais perto, interagir mais, conversar e onde eu costumo responder muitas dúvidas que vocês me enviam. Eu adoro fazer as lives e quem participa também. Então separa um tempinho e vamos nos encontrar amanhã à noite. É só ficar atenta no grupo do WhatsApp que eu vou mandar o link, o horário e todas as informações por lá, combinado? Outro recado importante, programe a sua agenda para acompanhar a aula 3 do evento Viver Sem Limitações. Como eu venho dizendo, cada aula que você assiste é uma pecinha do quebra-cabeças que nós vamos encaixando. Então tudo que você viu até aqui, todas as práticas que você fez e todo o alívio que você está começando a sentir, só vai ficar completo se você acompanhar as informações que eu vou te passar na aula 3. E a gente vai falar de 5 comportamentos que complementam os micromovimentos suaves e potencializam os efeitos da neuroplasticidade, fazendo com que o seu cérebro consiga apagar os sinais da dor de maneira mais rápida, fácil e com muito menos esforço. O que eu vou te mostrar na aula de sexta são informações inéditas para você, e eu nem preciso dizer o quanto elas são fundamentais para você realizar o seu objetivo de viver sem limitações. E antes de encerrar a aula de hoje, eu quero te passar o desafio, que dessa vez vai ser fazer novamente um dos micromovimentos do método Feldenkrais. Pode ser a prática da canoa que fizemos na aula 1, ou pode ser a espiral libertadora que fizemos hoje. Escolha o que você mais gostou e pratique novamente hoje e amanhã. Não precisa ter medo de forçar o corpo, é só fazer um movimento pequeno no seu ritmo, respeitando os seus limites. Quanto mais você praticar, mais alívio você vai sentir e mais você vai avançar rumo ao seu objetivo. Para facilitar a sua vida, minha equipe preparou um material de apoio com o passo a passo da espiral libertadora. É só tocar no link que está aqui embaixo do vídeo para acessar esse material. E se você quiser fazer a prática da canoa, acesse o material complementar que nós distribuímos na aula 1. Quero agradecer o seu tempo e a sua atenção
e também dizer que agora eu vou mostrar a história do Robert, que estava para fazer uma cirurgia na coluna, mas hoje vive sem dores. Essa história bem bonita que mostra como o caminho para a vida sem limitações já foi trilhado por milhares de pessoas e está aberto nesse momento para você também trilhar. Um beijo e até amanhã. Eu estou aqui para falar sobre um evento especial que aconteceu na minha vida, porque eu estava sofrendo muito de uma dor muito intensa na minha coluna cervical, que foi piorando ao longo do tempo e onde eu tentei várias soluções para minorar essa dor, entre as quais yoga, fisioterapia, massagem, musculação. Eu fiz de tudo e nada resolvia essa dor. E ela chegou a um ponto em que eu resolvi consultar um neurologista. E aí, esse neurologista me recomendou uma operação. Essa operação chama-se fibroplasia. E eu estava pronto para fazer essa operação. E aí, o meu sócio e grande amigo, Zé Arnaldo Deutscher, vinha sempre me falando sobre o trabalho de uma pessoa chamada Kelly Lemos. E que ele, então, tinha obtido resultados muito bons na vida dele, e se eu não queria tentar isso, porque o José Arnaldo foi operado 2 vezes, e ele conhece bem as consequências, né, desse tipo de operação. Então, ele, como amigo, recomendou que eu não fizesse a intervenção e que eu procurasse como uma possível solução, talvez a última, antes de fazer a operação, o trabalho que a Kelly vem fazendo. Essa situação fez com que eu passasse a tomar remédios continuamente para essa dor. Então, obviamente, não é bom, na medida em que você está sempre usando um remédio para tirar a dor, é muito melhor você tentar criar uma situação em que você tente não ter essa dor sem tomar o remédio. Muitas vezes é impossível, mas no meu caso foi possível, então hoje eu não tomo mais Dorflex, nem remédio algum para dor alguma, porque eu não tenho mais essa dor.